É isso aí, moçada. Eu sou o professor Bruno Guilhem e essa é a nossa aula de número 11. E hoje nós vamos falar sobre o endereçamento IP. Nós vamos resolver o problema da base de endereçamento IP que você que não conhece vai aprender. Primeiro vamos fazer uma introdução básica sobre o endereço IP. Qual é? O endereço IP é um número que identifica o seu computador dentro de uma rede. Essa é a ideia do endereço IP. Dá só uma olhada. Que eu vou abrir para você um material para a gente acompanhar o raciocínio em cima do endereço IP. Tá? Ação básica. Gente, vamos começar a falar então da conexão. Conexão. Todo mundo que vai acessar a internet, todo mundo que vai acessar uma rede, sem exceção, passa por um processo de conexão. Aqui está o computador do usuário, aqui está o modem do computador do usuário, modem do computador do usuário, que acessa um provedor de conteúdo, que acessa uma empresa de serviços de internet, um ISP. Veja, gente, veja. Você acessa o provedor de conteúdo, que acessa uma empresa de serviço de internet, provedor de serviço de internet, um ISP, que possui lá os endereços IPs que fornece para você acessar. Está aqui. A história começa assim. Então, o que eu quero te dizer é que todo mundo, sem exceção, vai acessar a internet, passa pelo processo de conexão. A conexão é a identificação do computador dentro da rede. A conexão é o passaporte que o computador tem para o acesso à internet. Eis a conexão. A conexão pode ser feita com o provedor de conteúdo, por exemplo, provedor de conteúdo, um Correio Web, um Terra, o UOL, o IG, provedor de conteúdo. Você vai ter acesso aos dados do conteúdo, você vai ter um e-mail do provedor do conteúdo que faz a sua conexão através do provedor de serviços de internet. A Embratel, a Brasil Telecom, a GVT, a NET, a Claro, a TIM, a Vivo, tá ok? Dá uma olhada no esquema. Se eu escolher provedor, põe na tela aí, se eu escolher o provedor, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter que o acesso pode ser de várias maneiras. Agora, claro, que esse acesso pode ser direto também. Esse acesso pode ser direto entre o usuário e a empresa de telecomunicações, sem a necessidade de um provedor de conteúdo. Por isso que chama provedor de conteúdo, gente. Agora, para que serve então essa conexão? Para identificar sua máquina. Para fazer com que você, usuário, tenha um endereço válido para navegar. É assim que funciona a conexão. Então vamos dar uma olhada no passo a passo da conexão. Está aqui seu computador, sua máquina, o host. Host é a sua máquina, o seu computador. O seu computador ele tem um endereço físico, também chamado de endereço MAC, é o número de série da placa de rede. Endereço MAC é o endereço da placa de rede do computador. A interface de rede é que leva o endereço MAC. Aí quando você faz a conexão, fez a conexão, olha você realizando a conexão, acabou de ganhar um endereço lógico, o endereço IP. Gente, se atente para o seguinte fato. Imagine o serviço telefônico. Eu acabei de comprar um celular. Tira a carcaça, tira a bateria dele. Dá uma olhada na carcaça, tem um número de série com código de barras. Aquele é o endereço físico do celular. Aquele é o endereço MAC do celular. É a impressão digital do celular. Tá ok? Assim é o seu computador com a sua placa de rede. Tem o endereço físico, o endereço MAC da placa de rede. Esse endereço físico que está no celular, o número de série do celular, indica que aquele aparelho poderá ser identificado dentre todos os aparelhos de telefone do mundo, sejam eles fixos ou móveis. Por quê?
Porque todo aparelho possui uma identificação própria. Agora, só com esse número eu consigo ligar para alguém? Só com esse número eu consigo enviar uma chamada para alguém? Não, não consigo enviar uma chamada para ninguém. Tá ok? Por quê? Porque eu preciso de fazer a conexão do celular em uma rede. É assim que funciona. Então o seu computador é a mesma coisa. A placa de rede precisa ser conectada em uma rede. E ela precisa receber o quê? O endereço lógico, que é o endereço IP. O seu celular recebeu um número de telefone, que é o endereço lógico. Você pega no número de telefone, ele está onde? Na capa, na parte de cima, na bateria, em nenhum lugar. Ele só representa a sua conexão com a rede. Uma vez que você ganhou o número de telefone, você pode enviar e receber chamadas. Assim é o endereço IP que a sua máquina recebe, ou que a sua rede recebe, para acessar a internet. Para trocar dados dentro de uma rede local, tanto faz. Tá? Dá uma olhada, então, na lógica do endereço IP. O endereço IP, moçada, é um número que possui, o endereço IP que hoje nós utilizamos, 4 pedaços. O endereço IP possui 4 octetos ou 4 bytes, tá? 4 bytes ou 4 octetos. Então, vamos descrever isso aqui, ó. Primeiro, o endereço MAC. O endereço MAC é o endereço físico, tá? O endereço MAC é o endereço físico, ele possui 12 bytes. Ou seja, 12 octetos. Por que octeto? Porque tem 8 bits. Então, 1 byte são 8 bits, 12 bytes, 12 octetos. Em número de bits, 12 vezes 8 dá o quê? Desculpa, moçada. Está errado. O endereço MAC possui 6 bytes. Foi mal. O endereço MAC possui 6 bytes. Foi mal. Tá? 48 bits. Você tinha aprendido certo. Eu que estava errado. O endereço MAC, endereço físico, possui 6 bytes. Ou seja, 48 bits. E o endereço IP? Olha, moçada, só para lembrar, o endereço MAC é composto de 12 algarismos hexadecimais. Era isso que eu queria dizer. Ele é composto de 12 algarismos hexadecimais. O endereço IP, chamado endereço IP versão 4, o endereço IP versão 4, ele possui 4 bytes. Ou seja, 4 octetos. Quer dizer, 32 bits. Ok? Agora, assim como os números de telefone, a faixa de endereçamentos IP está ficando pequena para a quantidade de serviços querendo conexão. A quantidade, né, dos números de IPs a serem colocados na internet estão ficando pequenos. Aí, eles criaram aí o IP versão 6. O IP versão 6 possui aí 16 octetos. É isso mesmo que você está escutando. 16 bytes. Tá? Ou 128 bits. O endereço IP versão 6 possui 16 bytes, 128 bits. Cada octeto, moçada, é composto de 8 bits. Então dá uma olhada no endereço IP aqui, ó. O endereço IP padrão hoje, versão 4, possui 8 bits. Ou seja, moçada, com 8 bits, eu te mostrei nas aulas anteriores que eu posso ir de 0 a 255. Então, por isso que o endereço IP só pode ser endereçado de 0 a 255. De 0 a 255. De 0 a 255. Moçada, isso aqui é provado, ó, provado matematicamente. Nós fizemos isso na aula passada, na aula online anterior, tá? Em que eu fazia a conversão de binário para decimal. Se aqui são 8 bits, o maior número que eu posso chegar com 8 bits é 255, tá? 255. É isso que eu quero te dizer. Então, um endereço IP válido seria assim, ó. Dá uma olhada na tela. Exemplo de endereço IP. Você quer um endereço IP válido? Claro. 192 é um octeto. 1 é o outro octeto.
201 é o outro octeto. 14 é o outro octeto. É válido. Gente, poderia ser, olha para essa tela, poderia ser um 92.001.201.014? Poderia ser? Claro, poderia ser. Poderia ser um 92.001.201.014. Mas, 0 à esquerda, vice-campeão e água de salsicha não serve para nada. Por isso que a gente não escreve o 0 à esquerda. Mas poderia ser um IP assim, ó. Inclusive, a Exaf já perguntou isso em prova para você. 192.001.010.108. Claro que pode. Mas, 0 à esquerda, água de salsicha e vice-campeão. Tá aí. Tá, então é válido. Dá uma olhada no próximo exemplo. Esse número de IP aqui é válido? Não, por que não? Porque o 259 passa do limite que é 255. Tá ok? Por isso que ele é não válido. E esse aqui é um IP válido? Também não. Por quê? Porque ele tem 5 pedaços. Ou são 4 pedaços, ou são 16 pedaços. Tá? São 4 pedaços, ou são 16 pedaços. Tá certo? Essa é a ideia. Esse é o mecanismo. Então, moçada, dá uma olhada aqui, que a gente vai fazer algumas observações sobre o endereço IP, para depois eu começar a descrever o IP. Primeiro, quando o usuário vai acessar a internet, ele, através do modem, vem aqui, faz a conexão, pega aqui o endereço IP, que corresponde a esse endereço IP, que acessa a internet. Assim que funciona. Ok? Assim que funciona. Aí, tem um porém, moçada. Dá uma olhada aqui. Caso o modem desse usuário tenha sido desligado, acabou a energia, ele desconectou isso aqui. Na próxima conexão, tá ok? Na próxima vez que ele for executar essa ação, ele vai pegar esse cara aqui, que vai pegar esse número aqui, que vai acessar a internet. Então, isso significa dizer que o endereço IP que o usuário tem para o acesso à internet é dito endereço IP dinâmico. Por que dinâmico? Porque a cada nova conexão ele pode ser alterado. Gente, vamos só relembrar que não é o seu computador que vai ter o IP que muda, é o seu o quê? Modem. Tá, é o seu modem que recebe, que faz a conexão. Vamos pegar e fazer uma visão macro disso aqui, ó. Desculpa, essa é a visão macro da coisa, tá? Essa é a visão macro. Vamos ver aqui, ó, a visão microscópica da coisa, ó. Eu vou pegar essa bolinha usuário e vou transformar naquilo que eu tenho lá em casa. Lá em casa tem o meu notebook do Bruno, notebook do meu filho Diego, notebook de quem manda lá em casa, Rosângela, notebook do meu filho Vitor. Aí a gente pega, faz com esses computadores uma rede sem fio. Faz com esses computadores uma rede sem fio, utilizando aqui um switch router aí. E a gente liga esse switch, claro, a um firewall, que não precisa contar aqui, que liga a um modem. E esse modem está de acesso à internet. Gente, olha só que legal. Está aqui a minha rede. Está aqui a minha rede local, minha LAN. Vamos fazer algumas observações com relação ao endereço IP e a essa rede. Primeira observação com relação ao endereço IP e a essa rede.
Cada computador aqui vai ter um endereço IP. Então aqui o Bruno vai ter o IP do Bruno. Aqui o Diego vai ter o IP do Diego. Aqui a Rosângela vai ter o computador com o IP da Rosângela. E o Vitor, o IP, computador do Vitor. Aí, o switch vai ter, claro, o IP do switch. E o modem vai ter, claro, aqui eu estou desconsiderando o firewall, que você não vai analisar nada nele, então, o IP do modem. Que, nesse caso, é o IP da conexão. É o IP que está conectado à internet, gente. E aí, eu preciso verificar mais duas outras observações. Quais são as duas outras observações? A primeira observação é que o IP que está conversando com a internet é o IP do modem. Porém, consegue perceber que todas as máquinas aqui, ó, são diferenciadas pelo IP. Cada uma tem um IP. Cada máquina possui um IP diferente. É assim que funciona. Tá? Cada máquina possui um IP para conversar dentro dessa pequena rede. Gente, uma máquina não pode ter o mesmo IP que outra dentro da rede em que ela se encontra. É uma terceira observação, uma segunda observação aí. Os IPs têm que ser diferentes para cada máquina dentro da o quê? Da rede. Por quê? Imagine que chegou um pacote aqui destinado ao computador do Bruno. Mas o computador do Bruno tem o mesmo número de IP que o computador do Vitor. Como é que a informação vai para Bruno ou para Vitor? Ou seja, automaticamente nós temos o quê, moçada? Que se o IP for igual, vai dar um conflito. Por isso que eles são diferentes. E na internet, professor? Na internet também. Na internet também tem que ser diferente. Significa dizer, professor, na nossa próxima observação, significa dizer que o IP que eu estou utilizando dentro da minha rede é diferente do IP que eu estou utilizando para navegar na internet? Com certeza. O IP que você está usando para acessar a internet é o IP do modem, o IP da conexão. É o IP que o provedor de serviço de internet ofereceu. Aí, gente, eu pergunto para você uma outra coisa, relacionado à investigação criminal. Numa investigação criminal, então, professor, porque olhando para esse esquema aqui, ó, você falou, põe aqui, você falou que se eu desconectar o modem, desligar o modem e ligar de novo, ele vai pegar um IP qualquer dessa faixa de IPs, não é? É verdade. Ele vai pegar um IP qualquer desta faixa de IPs. Então significa que a conexão do usuário, ela pode mudar cada vez que você reinicia o modem. Se você nunca reiniciar o modem, se ele sempre ficar ligado na sua casa, vai ficar sempre com a mesma conexão, claro, a não ser que ela caia. Então eu quero saber de você o seguinte, professor, já que eu, usuário, me desconecto e meu IP vai servir a alguém que está conectado agora, como é que a polícia chega até o meu computador? Simplesmente, gente, quando você comete um crime, quando você acessa uma página, manda um e-mail, manda um torpedo web, o IP que você está utilizando, eu vou colocar aqui, ó, IP do Bruno. O IP do Bruno que eu estava utilizando naquele momento, ele ficou registrado na hora de acessar o site. Só para te dizer, você concorda comigo que o IP é único para cada computador no momento em que ele está acessando a rede? Ele é único para cada computador no momento que ele está ocupando aquela vaga. O IP é uma vaga da internet. Você ocupou uma, ninguém vai ocupar aquela outra vaga, porque ninguém vai estacionar em cima de você. Tá certo? É assim que funciona. O IP, imagine que é um grande estacionamento, um conjunto de IPs. Você olha, ocupa uma vaga. Aquela vaga não vai ser ocupada por mais ninguém. Mas se você sair da sua vaga no estacionamento, quando você voltar, dá uma voltinha ali, se você voltar, pode ser que a sua vaga tenha sido ocupada? Sim, mas vai ter uma vaga para você estacionar, estacione em outra. Assim é a conexão. Então quando eu, nesse instante, nesse momento, estou lá cometendo um crime,
O IP que eu estou utilizando está guardado ou foi armazenado no computador que eu acessei para cometer o crime. Aí, o que ocorre, gente? Ocorre que automaticamente, quando a polícia vai investigar, ela vem atrás desse número aqui, ó. Ela sabe que o IP que o cara utilizou aqui só pode ter sido utilizado por ele um dia na vida. Que esse IP aqui, tá ok? Foi utilizado para o acesso, né, de uma pessoa neste dia, nesta hora, nesse minuto, nesse segundo. Ninguém nesse dia, hora, minuto, segundo, acessou essa página usando esse IP, a não ser o Bruno. Então, quando eu cometi o crime e chegou aqui, a polícia simplesmente pega esse IP, ela tem uma listagem, ela vai lá na GVT, por exemplo, que é meu provedor de serviço de internet, vai lá na GVT e procura saber, assim, GVT, nesse dia, hora, minuto e segundo. Filma pertinho. Só o desenho de cima. Nesse dia, hora, minuto, segundo, quem foi que utilizou esse endereço IP? Aí a GVT fala, foi eu aluguei isso aí para o UOL nesse dia. Nesse dia eu aluguei para o UOL, está aqui. Aí a polícia vem aqui no UOL e fala assim, UOL, nesse dia, hora, minuto e segundo, alguém usou esse endereço IP. Quem foi? Aí o UOL pega e fala, olha, foi o cadastro do usuário fulano de tal. Beleza. Aí a polícia chega, moçada. Chega aqui, ó. Olha esse desenho de baixo. Chega em uma lan house. Tá ok? Chega em uma rede local. Pior que isso, a polícia chega numa rede sem fio que alguém estava utilizando, cometeu o crime, fechou o notebook e foi embora. Olha que grave é isso. Olha que grave é deixar sua rede sem fio desconfigurada, sem proteção. É grave, porque alguém pode utilizar. Alguém pode se aproveitar dos recursos dessa rede. Essa é a ideia. Então, moçada, dá uma olhada. A polícia, através do IP da sua conexão, chega aqui no modem. Mas como é que ela chega exatamente na máquina? Porque ela chega no modem, mas como é que ela chega na máquina? Ela chega na máquina através do endereço físico da máquina, moçada. Através do endereço físico da máquina. Com o IP, ela chega na conexão. Com o endereço físico, ela chega ali na máquina. Aí estão algumas características sobre o endereço IP, sobre a formação do endereço IP. Agora, uma coisa muito interessante que acontece aqui é o seguinte. Professor, corre o risco, olha só, moçada, o questionamento que eu vou fazer para você pensar. Professor, corre o risco de eu montar uma rede na minha casa, usar alguns endereços IPs, e alguém montar uma rede na casa dele e usar os mesmos endereços IPs que eu usei? Claro. Sabe por que eu estou falando isso? Porque dá uma olhada nesse desenho aqui. Gente, na minha casa eu tenho 4 computadores mais o firewall conectados à internet. 5 máquinas conectadas à internet. Quantas conexões à internet o professor Bruno paga? Só uma. Só uma conexão com a internet, o professor Bruno paga. Por quê? Porque graças a um protocolo chamado protocolo de tradução de endereços, graças ao NAT, protocolo de tradução de endereços, que vai pegar os endereços que estão dentro da sua rede local e transformá-los em, na verdade, vai prepará-los para o quê? Serem roteáveis pela internet. A internet não entende os endereços da rede local, ela não liga para eles, ela não vai fazer o roteamento. Portanto, gente, nós temos então que separar os endereços IPs.
em endereços IPs privados e os endereços IPs públicos. Nós temos os endereços IPs privados e os endereços IPs públicos. Nós temos 3 faixas de endereços IPs privados. Mas antes, a gente tem que contar qual foi a história de criação dos endereços IPs. Como os endereços IPs foram criados. Tá? Vamos só fechar o nosso resumo aqui então. Vamos só pegar isso aqui e recolher informações para a gente fechar com a história. Primeiro, o endereço IP é o número que permite a identificação de um computador dentro da rede. É o número que identifica ele única e exclusivamente perante os outros. Logicamente falando. Lógica, é um endereço lógico. Aí o endereço físico é o que identifica o equipamento fisicamente falando. É o endereço físico do equipamento. É o endereço MAC. No acesso à internet, você recebe o endereço lógico, o endereço IP. É o seu passaporte de acesso à internet. Dentro da sua rede local ou na internet, o endereço IP ele é único para cada máquina dentro da rede. Se você está dentro da rede local, cada máquina da sua rede local vai ter um endereço IP. Se você está na rede internet, cada computador conectado, cada serviço, cada modem vai ter um endereço IP. Essa é a ideia. Aí, nós temos que pensar pelo lado do usuário. Espera aí. Quantas conexões à internet o usuário vai precisar pagar se ele precisar compartilhar computadores? E aí? Aí, pensa-se numa classe, em IPs das classes A, B e C, que vão fazer o quê? Que a gente vai tirar um pedaço dos elementos e colocar onde? Colocar disponível para montagem de redes locais. Sem que esses endereços sejam roteáveis na internet, são os ditos endereços IPs privados. Tá? Os endereços IPs privados. E os endereços IPs que são roteáveis na internet são ditos os endereços IPs públicos. Para fechar, as 3 observações são: primeiro, todo computador conectado à internet possui endereço IP, para identificá-lo na rede e permitir que as informações possam chegar até ele. Segundo, esse número ele é único para cada computador dentro da sua rede, local ou não, ou remota. Terceiro, cada vez que o usuário se conecta e se desconecta, cada vez que o usuário entra e sai na internet, no sentido de desligar o modem, ou desligar a conexão toda, nós temos um novo endereço IP, atribuído à conexão do usuário, dependendo da quantidade de IPs que ele tem aqui. Essa é a ideia. É isso aí o endereço IP. O que a gente vai começar a fazer agora é descrever a construção do IP. Tá? O endereço IP por classe, dentro de cada classe, quais são os privados, quais são os públicos, e assim vai. Tá? E assim vai. Então vamos ver isso aí, tá ok? Na nossa próxima aula. Tá? Do mais, a base do IP está aqui. Muito obrigado. Assista quantas vezes for necessário essa aula para você o quê? Ir ganhando conhecimento. Para você chegar a uma coisa mais avançada, que é o projeto da máscara de subrede, ou endereço de Broad, ou endereço de rede. Beleza? Até mais. Valeu. Muito obrigado.